queridos, ao nosso último encontro. E quem diz que despedida existe? Nada de despedida. A gente tem um começo de uma nova jornada, aplicando tudo que estamos aprendendo aqui. Quanta coisa a gente aprendeu, hein? Se você levar a sério, se você realmente se dedicar a pôr em prática aquilo que a gente conversou desde o nosso primeiro encontro, falando sobre vida profissional, falamos sobre amizades, sobre família, mágoas, ofensas, falamos sobre ministério, quantas coisas nós falamos e tratamos, e hoje a gente tem o privilégio de encerrar essa jornada. Eu já quero te agradecer demais por ter acreditado nesse projeto. Muito do que nós tratamos aqui e falamos, ele veio sim do seu interesse, né? O que me levou a desenvolver esse desafio Deixe Ir, Não Insista, foram as constantes perguntas, pessoas abordando: pastor, fala mais sobre isso, pastor, fala mais sobre aquilo, eu tenho uma dificuldade em viver com as mãos abertas. E por você mesmo, por entender que a gente pode ser bênção, a gente reservou essas segundas e quartas-feiras para, com muito carinho mesmo, com muito carinho, levar a palavra de Deus. A gente não está aqui para ficar garganteando filosofias, mas é Bíblia. Eu me preocupo mesmo da Bíblia para a gente, e não da gente para a Bíblia. E eu fico muito feliz porque já escuto testemunhos de pessoas que estão muito abençoadas. Sempre me perguntam, após os nossos encontros, como adquirir os livros, né? A gente tem o Deixe Ir, Não Insista, que leva o nome do nosso encontro. Esse aqui foi o meu filho mais velho, meu primogênito, né? Foi desenvolvido com muito carinho. Já estamos encerrando quase a segunda edição dele. Você pode achar no nosso site, vai estar passando aqui, www.bpowerstore.com.br. Depois de ler o Deixe Ir, Não Insista, imperdível, você tem que ler A Difícil Decisão do Recomeço. Já que você está de mãos abertas, o que fazer agora? E aqui eu te questiono coisas que poucas pessoas teriam coragem de te questionar. É um livro meio livro agenda, um livro meio diário. Você lê e também escreve. Tem sempre o trecho Você no Meu Livro. E no final, você não pode hoje desligar essa live antes do horário. No final, eu tenho uma surpresa. Quem gosta de surpresa aí? Quem gosta de surpresa, digita a surpresa aí. Eu tenho uma surpresaça para você, mas só para quem ficar até o final, hein? E não é aquele negócio como é que fala? Nem sei o nome. Fica aí que eu vou, aí você fica até o final, não é nada que presta, é só para você assistir o vídeo e dar engajamento. Não, eu te prometo que se você ficar até o final, vai valer a pena. Tenho algo muito importante para compartilhar com você, tá? Bom, o tema de hoje, sem dúvida, inclusive já compartilhou esse link? O tema de hoje, sem dúvida, é um dos mais aguardados do desafio Deixe Ir, Não Insista. Tenho dúvida que não é, senão, de todos os 8, o mais importante. Não resta dúvida que é, porque é aquilo que mais pega na gente: relacionamentos afetivos, marido e mulher principalmente. E o que mais me perguntam é, ainda que no meu livro Deixe Ir, Não Insista eu não cite a palavra casamento ou divórcio, o que mais me perguntam é: pastor, o seu livro serve para divórcio? O seu livro serve para casamento? O seu livro serve... Então nós vamos mergulhar nisso hoje. Então me ajude, mande esse link para alguém que você sabe que está passando por um conflito de relacionamento, que está passando por um problema de casamento, crises, enfim. E eu, com muita humildade, quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração sobre Deixe Ir, Não Insista em relacionamentos. Então vou te dar aí alguns segundos para você compartilhar, porque a hora que eu engatar a quinta aqui, nós vamos embora, não vou parar mais. Então compartilhe o link, deixa o like no nosso YouTube aí, para que o YouTube entenda que é relevante, entregue para mais pessoas, e seja muito bem-vindo a essa nossa jornada. Deixa a sua cidade aqui também nos comentários, para eu saber depois de onde você está falando, como é bom estar com você. Compartilhe aí, manda no grupo da família, no grupo dos amigos, manda onde você puder. Hoje nós vamos falar sobre Deixe Ir, Não Insista em relacionamentos, ok? Pronto? Preparado? Então bora lá, vamos conversar sobre isso. A primeira coisa que eu quero que você entenda
A gente tem sempre aquele anseio, porque quando se fala de um relacionamento, principalmente um relacionamento em crise, tem algo doendo em nós. E essa dor, ela quer apressar respostas. Respostas que me façam estar livre da dor. Agora, ninguém destrói uma vida em 2 dias. Nenhuma vida se arrebenta do dia para a noite. E também nenhuma vida se constrói do dia para a noite. Então, primeira coisa, calma. Não é o que você pensa, é o que a palavra diz. E com muito temor, eu vou tratar esse tema aqui hoje, de uma forma muito responsável, porque eu sei o nível de influência que eu tenho na vida das pessoas, né? E eu não estou aqui para falar a minha opinião, eu estou aqui para falar aquilo que eu entendo sobre a palavra de Deus, e dentro do que eu vou falar, você tem a liberdade de julgar o que eu vou falar, questionar, e eu tenho certeza que, salvo o que está escrito na Bíblia, os meus comentários não é uma verdade absoluta. Se fosse uma verdade absoluta, esse tema seria fácil de ser abordado. Você vê as várias vertentes dentro da própria igreja evangélica, do catolicismo, porque não é um tema fácil de se abordar. Até porque o casamento é algo sério. Não é brincadeira, casamento. Não é como trocar de roupa. Então eu, com muita humildade, com muito temor e tremor diante de Deus, não quero estar aqui como um fanfarrão, falando, faz isso, faz aquilo. Vocês vão me ver até um pouco mais temeroso nesse nosso encontro, porque o tema é muito sério. Nós estamos falando sobre a instituição máxima da sociedade, que é o casamento. E aqui está falando para você, um homem que completa agora, no mês de junho, 14 anos de casado, que tive o privilégio de me casar com a minha primeira namorada, e Carla com o seu primeiro namorado. Namoramos 8 anos, vamos fazer 14 anos de casado, então estamos juntos aí, há 22 anos juntos caminhando. Então é alguém que acredita no casamento, que acredita no amor, acredita na família, e vou tratar com você de forma muito responsável, mostrando aquilo que eu, como sacerdote, penso sobre tudo isso. Tá? Então abra bem seus ouvidos, porém, tenha a capacidade de julgar. Não leve a minha verdade como verdade absoluta, eu nem quero isso. Verdade absoluta é a palavra de Deus, e eu estou interpretando de acordo com o meu ponto de vista teológico, de construção, ok? Vamos lá, então. Primeira coisa importante, a única forma de Deus estar conosco é se estamos na palavra. Então tira uma coisa da sua cabeça, eu acho, né? Ou eu acho é o grande termo dos incompetentes. A gente está aqui para ler a palavra e interpretá-la, e eu creio na literalidade da Bíblia. Eu creio, tem gente que diz que a Bíblia já não é um livro mais usual, que a Bíblia tem que ser reinterpretada. Eu creio na literalidade da palavra de Deus. O que está escrito é o que é. Claro, existem discussões a respeito de usos, costumes, mas aquilo que é doutrina, isso é imutável. Então é o primeiro ponto. Segundo, que é vital. Salmo vai dizer, Salmo 42, 7. Isso é muito importante porque quando a gente está muito interessado em deixe ir, não insista, em relação a relacionamentos, ao noivado, ao namoro, é porque a gente já está parando no abismo. Já há um problema sério aí. E o que o salmista diz? Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Mas olha que interessante, abismo chama abismo. Se você está vivendo hoje, pastor, eu estou muito interessado nesse curso, nesse desafio, porque eu estou passando uma crise de casamento, eu estou passando uma crise conjugal, eu estou a ponto de morrer. Então saiba que você está projetado para, mesmo que se livrar desse casamento, desse namoro, desse noivado, se você não arrumar a rota, se você não for para a palavra de Deus, se você não fizer o que Deus espera de você, lembre-se, um abismo chama outro abismo. A tendência
Você vai se livrar do João e vai se dar mal com o Pedro, e vai se livrar do Pedro, e vai se dar mal com o Antônio, porque se você não entende que para construir você tem que estar fora do abismo, você vai sofrer. Outra coisa importante, dentro de relacionamento, Bíblia. E aqui a gente tem que começar a parar e pensar. Amós 3:3, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? E aqui principalmente eu quero falar com aqueles que estão namorando, com aqueles que estão noivados, o casamento depois, porque já casou, já tem uma aliança. Não adianta agora, depois que casou, começar a ter crise de identidade. Nossa, nossos propósitos não batem. Estou cansado de ver gente casado e casada descobrindo depois do casamento que o santo não bate, os propósitos não batem, né? Vai lá, bonzão, vai lá. Começa pelo resultado e ignora o processo e o fundamento. Então você que está solteiro, estou só conceituando, já vou dizer na prática. Não tem como jugo desigual, não tem como dois andarem juntos se um quer para o interior e o outro quer para o litoral, não tem como. Então você que tem um relacionamento hoje, eu estou orando para Deus tocar no coração do meu namorado. Não tem que orar, já está na cara. Paulo diz, não vos ajunteis a jugo desigual. Quer pagar para ver? Paga, mas depois não vem culpar o universo, culpar Deus, tá? Então só estou conceituando. Olha o problema do jugo desigual, olha o problema de um casamento mal feito. O casamento de Davi, 2 Samuel 6,16. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A arca da aliança tinha ficado 20 anos fora de Jerusalém. Imagine a alegria do rei Davi, ao assumir o trono, ter como sua primeira atitude trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele estava dançando, mas a mulher dele odiou isso. Por quê? O que era alimento para Davi era veneno para a esposa de Davi, para Mical. E aí a gente vai lembrar de Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A maioria dos problemas de casamento hoje, de relacionamentos, é porque não se firmou uma base sólida de acordo. Não são uma só carne. Isso, gente, para você que é solteiro, para você que é namorado, é muito importante. Pastor, religião importa? Importa. Pensar, ter os mesmos objetivos de vida, importam. Não dá. Você que está solteiro, olha, eu penso sempre o seguinte, eu não escolhi meu pai, eu não escolhi minha mãe, eu não escolhi minha irmã, eu não escolhi meus tios, eu não escolhi meus avós, eu não escolhi ninguém na minha família. Deus falou assim, ó, Diego, você é meio cabeção, então faz o seguinte, eu vou escolher toda a tua família, vai lá você escolhe só uma pessoa. E tem gente que ainda só escolhe um e ainda escolhe errado. O único ser na vida que eu e você vamos escolher é o companheiro ou a companheira. Não tenha pressa. Não tenha pressa, porque é um problema sério. A maioria dos casamentos é porque o que para um é alimento, para o outro é veneno. Então eu quero tratar com você, antes da gente falar sobre o deixe ir, princípios de um casamento. Casamento não é bagunça. Casamento é algo que a gente não deveria nunca pensar num divórcio de forma intencional. Casamento é algo sério. E se eu e você não levamos o casamento a sério, Deus leva o casamento a sério. Deus criou o casamento para nós levarmos a sério. Não é essa patifaria que virou, que se não der certo, te separa. O casamento é algo sério, é um princípio. Efésios 5:31, Paulo vai dizer, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, ou seja, isso é algo muito importante. Deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e formar uma família. Uma só carne não é só relacionado a sexo, mas é relacionado a filhos, a lar. A palavra lar, que deriva do original de lareira, que é a ideia de sentar próximo ao fogo e ter calor, ter cuidado.
Casamento é sério. Então, primeira coisa, casamento, por mais que você esteja, eu quero deixar ir, eu quero deixar ir, eu quero deixar ir. Não pode esquecer, casamento foi estabelecido para a glória de Deus. A gente se casa não para transar, não para fazer filho, não só para ter casa, a gente se casa para glorificar a Deus. O casamento foi feito para a glória de Deus. Salmo 106, 47, salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, e façamos do teu louvor a nossa glória. Nós fomos feitos para a glória de Deus, e quem fez o casamento foi Deus. A vida do homem, a origem do homem, nasceu com um casamento. Adão e Eva. E o final da história humana também será marcado por um casamento, o casamento das bodas do Cordeiro, o noivo Jesus com a igreja. O casamento, no casamento, o ser humano se realiza e se sente completo. É aqui ó, que Deus fez para o homem se completar. É aqui ó, que Deus fez para o homem se realizar, ser feliz. E alguns tratam como lixo. Constrói um casamento como se constrói qualquer coisa. É no casamento que a gente foi estabelecido um compromisso para sempre, até que a morte nos separe. O casamento foi feito para não acabar, só acabar quando Deus recolher um dos cônjuges. Olha os princípios de um casamento. Por que não é fácil, como alguns falam, da alforria, da carta branca, vai lá, separa. Então assim, eu vou falar sobre, na minha opinião, sobre como deixar ir, ou quando deixar ir, eu vou falar. Mas eu não posso aqui sucatear uma instituição que deveria e deve ser tratada com toda a seriedade. Não é brincadeira. Casamento não é brincadeira. Tem gente que dá risada, o fulano casou 6 vezes, vergonhoso, paga preço. Casamento, Deus leva a sério. Tá? Então, o ideal de Deus é a indissolubilidade do casamento, que não acabe nunca. O casamento é para sempre. Essa é a ideia de Deus. Uma vez casado, é casado para sempre. Uma vez casado, é casado para sempre. Essa é a ideia de Deus. Marcos 10, 9. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o divórcio em si nunca é recomendado nem por Cristo e nem por qualquer mestre da lei. Nem no Antigo e nem no Novo. Existem exceções à regra, mas a regra é: não divorcie. A regra é: lute pelo seu casamento. A regra é: trabalhe para restaurar, porque nenhuma exceção será mais relevante do que a restauração de um casamento. Não existe saída de um casamento vantajosa. Não existe vantagem. Você pode ter um alívio momentâneo, mas não existe, salvo exceções. Então eu quero frisar aqui mais uma vez: eu não faço apologia ao divórcio. Eu não sou um defensor do divórcio. Eu creio que o casamento é para sempre. Eu creio que o casamento nasceu da parte de Deus. Isso é muito importante você saber. Porque eu já vi muita gente dizendo: pastor Diego, aprova. Não aprovo o divórcio não. Eu sou um homem casado há 14 anos, namorei 8 anos, e eu amo estar casado. Ok? Então, olha o que Paulo fala, e a gente vai trabalhar muito em 1 Coríntios 7. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Ok? Então, todavia, casados, eu mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, fique sem casar. Se apartar, fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher.
Então essa é a ordem. Ah, pastor, eu não concordo. Problema seu. Entre sua opinião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Esse é o grande problema da nossa geração. A gente lê a Bíblia naquilo que nos convém. E eu sei que eu tenho amigos divorciados, eu tenho pessoas que caminham comigo que são divorciadas, né? Se vão gostar ou não, não sei, problema de cada um. Mas a Bíblia diz, se separou, se não for pela exceção, fica sozinho. Se é obrigado a ficar casado com alguém para sempre? Não é obrigado. Mas se separou sem o motivo da exceção, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, fique solteiro. E eu vou falar também o contraponto do que eu estou falando aqui agora, para deixar a sua cabeça bem atrapalhada. Quero só fazer uma pausa aqui para te lembrar, hein? Você que chegou agora aí, no final dessa live eu tenho uma surpresa para você. E não é propaganda enganosa para dar engajamento, não. Fica até o final e eu vou falar uma surpresa que você vai amar. Fica até o final. Ok? Então, o que é importante? Seja qual for a situação, lute pelo seu casamento. Lute. O deixar ir, que eu vou falar já é a última opção. Lute. Lute pelo seu casamento. Lute bravamente. Ore, jejue, clame, lute. É muito importante isso. Tá? E outra coisa, não vá pela cabeça dos outros. Está numa crise conjugal? Ouça a palavra, ore a Deus e não se precipite. A palavra precipitação vem de precipício. Um abismo chama outro abismo. Ok? Então isso é muito importante. Cuidado. Eu estou aqui, eu estou assistindo essa live do pastor, porque o meu desejo é me separar. Se ele me der carta branca, eu já estou indo para o cartório amanhã. Calma. Calma, a vida não é assim. Não tome decisões precipitadas. Então, agora que eu já estabeleci com você um raciocínio bíblico da seriedade do casamento, da indissolubilidade do casamento, de que casamento é para sempre, eu queria falar com você sobre a minha geração contemporânea, baseada na Bíblia, quando eu entendo que é hora de um casamento acabar. E eu vou dizer para você com muita humildade, tem muitos pastores que não pensam como eu, e está tudo bem. E quando eu oriento pessoas, a decisão não é minha, a decisão é de cada cônjuge, de cada um. Mas da minha posição, como pastor, e Deus me deu uma cabeça para eu pensar, essas são as situações que eu entendo que pode existir uma ruptura, no caráter de exceção e não de regra. E ainda essas rupturas não são fáceis, são rupturas dolorosas, porque casamento foi feito para sempre. Então, com muito temor, eu vou apresentar para vocês, na minha concepção, quando é a hora de deixar ir. Que razão é essa para deixar ir? Vamos lá. Primeira coisa, violência física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. A palavra adultério vem de adulterar, falsificar. Tornar algo que era legítimo, original, algo falsificado. Eu não consigo conceber alguém que dentro da instituição do matrimônio, né, comete qualquer forma de violência. Inclusive no Brasil existe uma lei, né, para as mulheres, a Lei Maria da Penha, que é uma lei exclusiva para proteger mulheres, delegacia das mulheres, porém não é uma máxima, não, a violência só de homens para mulheres, viu? Existem muitos crimes de mulheres que agridem maridos. Você pode estar dando uma risada aí agora, mas existe sim. Muitos homens que tomam um couro da patroa. Apanha mesmo. Então eu acredito que quando existe violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual e violência patrimonial. O que é a violência patrimonial? A pessoa começa a vender tudo, joga tudo fora, usa o nome, falsifica o nome. Eu acredito que isso quebra princípios. Deus condena essas coisas. Ele diz o seguinte: aquele que não ama a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E qual é o papel? Se Deus é amor, qual é o papel do marido? Paulo vai dizer em Efésios 5, 28, assim devem ser os maridos
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, eu penso que a mulher também, assim como o marido, deve amar o seu esposo. Efésios 5:33. E a mulher deve amar o marido, dever. Então, não há casamento quando há violência. Não há casamento. O marido que espanca a mulher, bate na mulher, a mulher que bate no marido, violência sexual, abusos, violência física, violência moral, você é um lixo, você não presta. Como é que eu sou uma só carne se eu trato a mim mesmo? Sou um louco. Se você encontrar alguém na rua se batendo, tem que colocar no manicômio, porque ninguém normal se bate, ninguém normal se machuca. Como é que eu sou um só corpo se eu pego esse meu só corpo e chamo de nomes de baixo calão, xingo, humilho, maltrato, exponho, envergonho? Não há casamento. Eu estou falando sobre o deixar ir. Eu não estou falando ainda sobre o novo casamento. Estou falando sobre deixar ir. Nesse momento, eu entendo que é a hora de deixar ir. Porque o casamento não pode ser uma ameaça à vida do outro. Eu não posso estar morando com alguém que eu tenho medo de morrer. Eu já vi muitos pastores, muitos líderes dizendo: ai, minha irmã, pastor, meu marido está com um facão debaixo do travesseiro. Não ora, isso é demônio. Então manda o pastor dormir lá do lado do teu marido. Manda o pastor lá, deitar lá do lado do facão. A mulher apanha na cara e o pastor manda: resista, irmã. Isso é Satanás. Não é Satanás só não, é sem vergonhice. Porque é muito fácil culpar o capeta. Se fosse capeta, a gente colocava a mão na cabeça, expulsava e virava um santo. E o camarada que você expulsa o capeta e continua um demônio. Irmão, se o problema do mundo fosse só o diabo, estava fácil. Porque a gente colocava a mão e expulsava. E infelizmente, além do capeta, tem gente que é ruim. E eu vou dizer para você, para as minhas ovelhas, o casamento nunca vai poder colocar em risco a integridade física e emocional do outro. Se uma pessoa falar para mim: pastor, eu estou apanhando, eu vou dizer, meu conselho é: separe. Pastor, eu estou em estado de nervo, eu estou com transtorno porque a minha esposa, meu marido... Separe. É a minha opinião. Você pode discordar. É a minha opinião, porque Deus, o marido deve amar a sua esposa. Isso também é um tipo de adultério, adulterando o que é original. E a esposa deve amar o marido. Então a família não pode ser um lugar de agressão. O cônjuge não pode aceitar que um filho, por exemplo, seja violentado por outro cônjuge. Há uma violência não só entre cônjuges. Você casou com uma pessoa lá e o camarada está violentando seu filho, sua filha, ou o próprio filho biológico, maltratando, batendo. Meu irmão, cai fora. Cai fora. Deixe ir. Ou vá você. O que acontece? Outro fator que na minha concepção é crucial. Crime. Crime. Crime que é roubo, tráfico de drogas, extorsão, homicídio. Estou casado com um cara que fica roubando. Não é? Eu estou falando, para de roubar, para de roubar, para de roubar. Para de traficar drogas. Extorsão, fica extorquindo pessoas, manipulando pessoas. Homicídio, assassino, entre outros. Você vai ficar indo na cadeia levar marmita? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nenhum cristão honesto vai querer ser conivente com qualquer crime. Ou porque o camarada é um assassino e porque é teu marido você vai encobrir um assassinato. Que o camarada é teu marido e é um traficante de drogas e você vai querer encobrir o tráfico de drogas. Nenhum cristão honesto vai querer ser conivente com qualquer crime, coisa que o Senhor condena, Deus condena. Outro fator crucial para um deixe ir, que é o mais vital, o adultério. O adultério aqui falando das porneias, ou seja, da depravação de costumes, da libertinagem, a parte sexual mesmo. A Bíblia diz, e no adultério, ela permite, diferente dos que eu trouxe até aqui, na porneia, ela permite o novo casamento, da parte que foi a vítima.
As anteriores aqui não existe base bíblica para você casar de novo. É separar para ficar solteiro. Agora, a porneia, a Bíblia permite. Se você for observar Mateus 19, do 3 ao 12, há uma condenação ao adultério e permite à vítima, sim, que se case de novo e forme família. Outro, abandono. Se você foi abandonado, siga a sua vida. Se você foi repudiado, siga a sua vida, deixe ir. O camarada largou você, já está com outra, e você está lá orando. Não, a Bíblia te dá a carta branca. Se você foi repudiado, foi abandonado, você vai ver base bíblica em 1 Coríntios 7, do 10 ao 16. Né? Agora, esse abandono tem que ser avaliado, pessoal. Né? Porque o apóstolo Paulo está se referindo ao abandono por motivo religioso. Você serve a Deus, você se converteu, né? Já estava casado antes de se converter, e aí você se converteu, e aí o marido foi lá e te abandonou, te repudiou. Ou a esposa, né, o marido se converteu, a esposa repudiou. Por motivo religioso, a resposta, né, é só, você pode se separar. Agora, tomar um cuidado, porque o que a gente mais vê hoje? Qual é a banalização dos abandonos, das formas que a gente mais sintetiza? Eu coloquei algumas expressões aqui, ó. Eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela, o amor acabou, os nossos projetos não são mais os mesmos, não sou mais feliz com ele, com ela. Olha, isso é muito comum de ouvir, né? O nosso gênio são incompatível. Nosso gênio é incompatível, vai ficar incompatível mesmo. Não aguento o temperamento do meu cônjuge. Como se conhecesse a pessoa ontem, né? Quem foi que namorou? Fui eu? Quem foi que noivou? Fui eu? Não foi você não? Agora parece que não conheceu o temperamento. Encontrei outra pessoa. Não sou mais compreendido por ela, por ele. Meu cônjuge já não me atende mais. O meu cônjuge está doente, é irreversível. Quem se separa por essas razões banais e egoístas, comete pecado. Então, todos os modelos que eu estou dando para você aqui não são cartas brancas para você se separar. Eu digo para você que ainda com um motivo relevante, vamos colocar aqui o adultério, que é um motivo relevante, tão relevante, que a palavra de Deus permite um novo casamento. Ainda assim, romper esse casamento vai trazer sofrimento. Então, o que eu estou falando aqui são coisas que são doídas, gente. Leve a sério. Deus odeia o divórcio. Porém, eu estou colocando aqui algumas janelas, que não é regra, é exceção, e cada caso é um caso. A gente fala, o pastor falou que porque tem um vício eu vou separar, meu marido fuma maconha, então eu vou separar, fuma cigarro. Não é isso não. É quando você está num estágio terminal, é quando você já vê sua família ali rompendo, perdendo tudo, contaminando seus filhos. É o extremo. Pegue tudo que eu falei aqui e coloque no extremo, porque mais extremo é separar um casamento. Então eu queria falar agora um pouquinho, e após o divórcio? O que fazer após o divórcio? Tá, eu separei, e agora? Deixei ir, e agora? Coloca uma coisa na sua cabeça, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 7 várias vezes. Se você puder, não se case. Porém, se você casou, não separe. E se você separou, fique sozinho. Por quê? Porque não há garantia que o segundo matrimônio será melhor que o primeiro. Afinal, um dos cônjuges é o mesmo. Você é você ainda. Então, se você separou, se você deixou ir, há um sofrimento, há um problema espiritual, pare, porque você é um problema também. Nenhum casamento acaba porque um só falhou, um só errou. Sempre há responsabilidades. E talvez você não tenha errado no adultério, mas errou em trazer essa pessoa para morar com você sem ter critérios. Tenha uma autoanálise. Tenha uma autoanálise. Tenha uma reflexão muito poderosa sobre quem você é, sobre o que você pensa.
Não se sinta obrigado de verdade a sair casando de novo. Sabe? Ainda que você seja vítima. Calma, espera. Paulo fala, olha, você não é obrigado a se casar de novo. Você não é obrigado a se casar, calma. Porque um abismo chama outro abismo. Peça perdão a Deus e Ele vai perdoar você. Caso, pastor, eu cometi um erro, cometi um pecado, separei sem motivo, peça perdão a Deus, sincero, e inclua nessa oração o desejo de não pecar mais, de ter critérios. E quando a gente pede perdão a Deus, eu acredito que a culpa, pelo sangue de Jesus, essa culpa é cancelada, embora as consequências precisem ser vividas. Todo divórcio, toda ruptura, Deus odeia, há um preço a ser pago. É o inferno? Não. É um erro, que eu tenho que me redimir, que eu tenho que aprender. Mas é o seguinte, as consequências têm que ser vividas para eu aprender, para eu tomar decisões. Peça, se for possível, perdão, se realmente Deus te curou. Peça perdão ao cônjuge ferido. Se você causou a vítima, se você foi o cara que abusou, que fez maldade, ou a mulher que fez maldade, se realmente você se arrependeu, antes de querer abrir uma porta nova, peça perdão. Manda uma carta. Não é um perdão pensando em reconciliar só, não. Mas se humilhe. Se for preciso, se humilhe. E se for possível, antes de pensar num casamento novo, com alguém novo, se for possível, reparar os danos gerados, repare. Se for possível, tenha humildade. Vai lá. Por quê? Porque o casamento é algo que não pode ser descartado assim, gente. Não pode. A Bíblia trata o casamento com uma seriedade enorme. Não é assim, ó, não deu certo, tchau. Próximo. Não é, Deus não trata o casamento assim. E se o ex-cônjuge está sozinho, e ainda há amor, lute. Pastor, eu errei, mas você viu que o camarada está sozinho, lute, busque a reconciliação. Busque, não custa nada. Busque, é um caminho até mais prazeroso. Se ainda há amor, se ainda há sentimento. Agora, se o camarada, se você se separou, ele já casou, está com outro, a reconciliação não deve ser buscada. Eu já vi gente orientando assim, ó, o camarada está com ele, não, ora que Deus vai separar eles para ele voltar para você. Eu não quero isso não. Você quer isso para você? Claro que não. Então se você separou, peça perdão e tal, mas ó, se o camarada já está com alguém, já está casado, está namorando, a fila anda. Se você está casado, pastor, eu me separei, fiz bobagem, me separei, já casei de novo. Sei que está tudo errado. Já casou. Não adianta você querer separar para voltar. Não. Fica casado. Segue o barco. Se arrependa dos seus pecados e segue o barco. Não mexe que fede. Segue o barco. Tá? Não se separe de novo para restabelecer o que foi rompido. Tá? Eu vou me separar. Não, você vai destruir uma outra família para tentar fazer um negócio que não sei se vai dar certo. Então, segue o barco. Tá? Se você foi o provocador do divórcio, não voltou a se casar, não está autorizado a fazê-lo. A permissão para casar de novo na Bíblia é para vítimas e não para agentes. A permissão para se casar de novo é para vítimas e não para agentes responsáveis pelo divórcio. Isso aqui eu tenho que frisar. Frisar. Agora, para eu encerrar nossa conversa aqui. Pastor, e aqui eu quero trazer uma discussão com você para a gente caminhar para o término. Eu me separei, eu sou o causador. Eu fiz bobagem, eu errei. Existe algo na minha vida e na sua vida que não tem como tirar. É o libido, é o desejo, é a vontade por me relacionar com pessoas. A Bíblia,
ela fala duas coisas importantes. Eu quero tratar com vocês aqui. Paulo vai dizer, o mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, que ele fala para não separar, que ele fala para não viver uma vida de separação, para lutar pelo casamento, e ele coloca as exceções. Ele também fala o seguinte, ó: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Como? Solteiro. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo ou em prostituição. Então, o que eu quero dizer para você? Você separou. Tente viver uma vida de solteiro, uma vida sem ninguém. Esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho, porque Deus não abriu oportunidades bíblicas para um novo casamento quando eu sou o agressor. Porém, contudo, todavia, entretanto, o pecado de prostituição é um pecado seríssimo, que nos leva ao inferno. Eu não vi a condenação de um novo casamento ao inferno, mas eu vi a fornicação, a prostituição, o adulterar, porque na Bíblia o casamento é o sexo. Então o camarada transa com um hoje, transa com outro amanhã. Então, se você se divorciou, quer uma vida em santidade, e tem consciência de que você não conseguirá viver uma vida solteiro, sem se prostituir, sem se cair em fornicação, eu vou usar o que Paulo disse: se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo do desejo. Então eu vou usar esse texto bíblico para dizer para você que, se você, depois de se separar, só nesse conceito, se você realmente aprendeu a lição, se você realmente se arrependeu, se você fez a autópsia do seu divórcio, não é movido por desejo, não é movido por sexo, é movido por raciocínio. Não, pastor, eu aprendi. Olha, eu errei, eu aprendi, eu sei onde eu sou fraco, eu sei onde eu errei. Porque se você não fizer essa análise, é melhor ficar solteiro, porque vai acontecer a mesma coisa com um novo cônjuge. Vai acontecer a mesma coisa com um novo casamento. É por isso que tem gente que casou 10 vezes. Porque casa para a religião, eu vou casar para eu não estar em pecado. Só que o cara vai estar casado e fazendo a mesma bobagem o tempo todo. O mesmo tempo. Então eu quero dizer com muito cuidado. A Bíblia diz que se eu sou o agente responsável pelo divórcio, biblicamente, eu não posso me casar. Porém, a mesma Bíblia diz que eu não posso, e aqui nós vamos ter que ter raciocínio, né? Eu não posso ter uma vida de prostituição. Então, se eu consigo ter uma consagração em Deus, e eu consigo manter uma vida em santidade, o meu conselho bíblico é: não se case. Viva o resto dos seus dias solteiro. Dedique-se esse tempo ao Senhor, dedique esse tempo à casa de Deus, dedique esse tempo a evangelizar, a pregar o evangelho. Agora, se a sua natureza humana, nesse tempo de solteiro, lhe inclinar para prostituição, para fornicação, para não se controlar sexualmente, procure uma mulher e se case. Mas procure uma mulher de Deus, sabendo que você, ou um homem de Deus, sabendo que você sabe o motivo do fracasso. E aí sim, por quê? Porque o mesmo capítulo que diz para não casar, também diz que é melhor casar para não ficar se enroscando aí onde não deve. Então é difícil falar esse tema. É difícil, porque não existe carta branca assim, ó. Se um dia você sentar na sala de um líder, de um pastor, e ele falar, ó, separa. Com um pouco mais de tranquilidade, a gente pode falar do adultério e pode falar do repúdio para novo casamento e a viuvez não tem dúvida. Agora, os outros, vício, ociosidade, que eu falei aqui, a violência também para mim é muito tranquilo, né? Falar, apanhou, sofreu. Agora, uma coisa que eu aprendi: em briga de marido e mulher,
ninguém coloca a colher. Ninguém pode decidir por você. E se alguém, você que está me assistindo, tem alguém perto de você com uma crise conjugal, o que você acha? Não diga nada. Quando uma pessoa vem se aconselhar comigo, perguntando, pastor, o que você acha? Eu nunca acho nada. Porque eu não posso me meter na vida dos outros. Então você que está me assistindo aí, o que eu estou colocando aqui, você tem que sentar, analisar, orar, pensar, e essa decisão não é porque você assistiu o programa do pastor Diego Menin, não. Essa decisão é sua, porque cada caso é um caso. Nós estamos falando de algo muito, 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 muito sério. Muito, muito delicado. Muito, muito perigoso. Porque Deus leva a sério. Deus leva a sério. Ok? Então é isso. Pense em tudo que nós falamos, ore. O divórcio, ele é a última instância, a última da última, da última, da última, da última instância. Porém, eu coloquei para vocês aqui algumas janelas de exceção, que eu acho que em última instância podem mudar alguma coisa. Ore, pense e não banalize o casamento. E você que está solteiro e noivo, pense bem sobre isso. Agora eu quero mostrar um vídeo bacana para você, já a gente volta falando. Roda aí! Chegou meu filho mais novo. Gente, decidir machuca, não decidir mata. E eu tenho duas novidades para você. A primeira é que a pré-venda está liberada a partir de agora. Você pode entrar no www.diegomenin.com/lançamento. www.diegomenin.com/lançamento. O lançamento será dia 7 de junho, uma segunda-feira, imperdível. E uma novidade que eu queria dizer para vocês, que todos que comprarem na pré-venda, todos que comprarem na pré-venda, que vai até o dia 6 de junho, nós vamos ter uma mentoria exclusiva, numa sala privada, eu e você e eu, uma mentoria em grupo sobre esse tema, decidir machuca, não decidir mata. Então, comprando na pré-venda, eu já te mando autografado, você está incluído automaticamente numa mentoria exclusiva em grupo, e a gente se vê para o grande lançamento dia 7 de junho. Não sei você, mas meu coração, olha, eu quero tanto dividir com você. São verdades tão profundas. Tá bom? Entra agora já aí, www.diegomenin.com/lançamento. Decidir machuca, não decidir mata. Foi muito bom estar com você no desafio Deixe Ir, Não Insista. Outros desafios virão. Amo você. Obrigado por estar comigo ao longo desses 8 encontros. Jesus te ama e eu também. E bora. Deus te abençoe.